Amém? Irmãos, eu fiquei Foram 2 semanas muito doidas essas últimas, porque a gente, naquela batalha de oração e com o final, a notícia tão angustiosa de Sofia ter passado para o Senhor, ter falecido, mas aí, ao mesmo tempo, eu vi algo nascer muito fortemente em nossa igreja. Fiquei muito encantado com algo que a gente percebeu. Se você é membro dessa igreja, ou se você frequenta aqui há pelo menos 6 meses, você já me ouviu dizendo que tem um versículo chave para mim sobre o que significa igreja, que é Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu penso que a gente tem tido aqui, irmãos, eu acredito, eu já falei isso algumas vezes, eu acredito firmemente que uma igreja tem que estar estabelecida nesses 4 pontos, amém? A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Mas eu penso que a gente vinha meio capenga, com a doutrina dos apóstolos funcionando bem, a comunhão aqui é muito boa, a gente tem o partir do pão, tem o café da comunhão, a gente está com os grupos de crescimento, mas eu penso que nasceu, e nós vamos colocar bastante força, o mover de oração nessa igreja, amém, irmão? Você crê nisso comigo? Eu creio mesmo e eu estou animado com isso. Amém? Inclusive, você... Tem homem, hein? Tem algum homem aí? Bota aí pra gente, Caio. A partir de amanhã a gente está começando um movimento novo. Homens que oram. Olha aí que coisa maravilhosa. Você que é homem de oração. Toda segunda-feira, às 19h30, nós vamos estar aqui, lá na sala do Crias, lá do outro lado. Você pode, inclusive, chegar por lá. Vai estar aberto, porque aqui vai estar o Rema. Então, lá na sala do Crias, os homens vão estar se reunindo para orar toda segunda-feira. Amém, irmão? Amém. Saiu do trabalho, vem, passa aqui. Vamos perseverar em oração. Nós temos motivos de oração, nós temos muita coisa para fazer. E eu quero convocar você mesmo, homem de oração, homem que chega desse negócio, lá em casa quem ora é a mulher, o cara pede para a mulher orar, chega desse negócio. Eu quero que os homens que são cabeça aqui se levantem para orar, sejam homens fiéis de oração, amém? Posso ter um amém? Glória a Deus. Então, irmão, vamos ficar de pé, nós vamos orar pelo irmão Paulo, depois a gente vai pregar, amém? Fica de pé aí, nós vamos orar pelo irmão Paulo Luciano, ele está assistindo, acompanhando a gente no YouTube. Vamos orar também pelo irmão Hugo, que está ali no Hugo. Irmão, que coisa estranha eu visitar uma pessoa chamada Hugo no Hugo. Minha filha, eu estava saindo, minha filha falou, pai, onde você vai? Eu falei, filha, eu vou visitar o Hugo no Hugo. Que frase engraçada. Só eu achei engraçado? Parece que sim, né? Amém. Nós vamos orar. Hugo sofreu um acidente de motocicleta e ele vai precisar fazer uma cirurgia na clavícula amanhã. Então vamos orar pela vida dele. Irmão Paulo Luciano está fazendo tratamento, está tomando muito antibiótico e aí está com umas questões de dores fortes. Nós vamos orar e levantar a voz pela vida desses 2 irmãos agora, amém? Agora, irmãos, em nome de Jesus, levante sua voz, comece a interceder por esses irmãos, Hugo e Paulo Luciano. Aleluia, Pai, louvado, bendito, engrandecido seja o teu nome. Nós te louvamos, tu és um Deus vivo e verdadeiro e tu és um Deus que cura. A tua mão não está encolhida, os teus ouvidos não estão tapados, os teus olhos não estão fechados. A nossa oração, no nome de Jesus, sobe até o teu trono. E, Pai, encontra a tua mão estendida para operar cura. Nós oramos agora no nome de Jesus pela vida do Hugo, lá no hospital, e pela vida do irmão Paulo Luciano, em sua casa, crendo, declarando fortemente eles restaurados, em nome de Jesus, tudo correndo bem, tudo voltando à normalidade, o teu poder invadindo a vida deles, e eles sendo restaurados no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esses irmãos rapidamente voltando ao convívio da igreja e vivendo as suas vidas na normalidade, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, você pode se sentar. Oh, glória, está animado, irmão? Que bom, porque eu estou animado. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E verso 9. Amém? Glória.
Na sua Bíblia provavelmente tem um títulozinho aí em cima desse versículo 9. Provavelmente está a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Dominical não é que é a oração do domingo não, viu gente? Dominical é do Senhor. Dominos é Senhor em latim. Então, por isso que a escola dominical não é a escola do domingo, é a escola do Senhor. É por isso que depois de Cristo não abrevia DC, abrevia AD. Né? É Anno Domini, ano do Senhor. Está vendo aí? Também é cultura, aprendendo latim, olha que legal. Serve para nada, mas você aprendeu. E os crentes têm umas coisas, né? A gente evangélico costuma torcer o nariz para a oração do Pai Nosso, porque normalmente os católicos têm a prática de fazer a oração do Pai Nosso. E eu acho isso uma besteira, irmão, sinceramente, a gente não devia ter essa besteira. Né? Tem gente que chega a dizer que a oração do Pai Nosso ela está fora da visão. Irmão, se a nossa visão está rejeitando o que Jesus ensinou para a oração, eu vou dar uma rejeitada na visão, não na oração. Se Jesus ensinou, está certa. Aí o pessoal fala, não, é porque fala, venha o teu reino. O reino já veio. Já veio o reino. Jesus está reinando aí já sobre a terra, o reino milenar já está em Jerusalém, o Senhor já é estandarte das nações, já está rolando isso aí? Não, então a gente continua orando, vem o teu reino, amém, irmãos? Pela fé nós provamos agora os poderes do mundo vindouro, mas o mundo ainda é vindouro, o reino ainda virá. Amém, irmãos? Então você pode orar a oração do Pai Nosso, mas ficar fazendo oração repetida, irmão, é melhor repetir a oração certa do que orar em incredulidade. E vai dizer, irmão, todo dia que você ora no almoço, você ora uma oração nova toda vez que ora pelo almoço? Mas errado é repetir o Pai Nosso, né? Tá bom. Mas vamos olhar aqui para essa oração. Amém? Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Todos os estudiosos tratam essa expressão aqui, santificado seja o teu reino. Teu nome. Quem disse reino? O teu nome. Eles dizem que existe uma estrutura no grego aqui que trata esta frase como se ela fosse de uma extrema solenidade. Amém, irmãos? Fala de um coração profundamente devotado e entregue e considerando a pessoa que ouve a mais sublime delas. Amém, irmãos? Não é santificado seja o teu nome, é algo como alguém que está prostrado, reconhecendo a extrema grandeza de quem está diante e dizendo do profundo do coração, santificado seja o seu nome. Amém, irmãos? E então ele diz, venha o teu reino. Amém? Esse é o nosso desejo, nós temos uma santa esperança. A nossa esperança não é morrer e ir para o céu, por mais que se morremos e formos para o céu, estaremos num lugar melhor. A nossa esperança é o retorno de Jesus, aonde estaremos eternamente espírito, alma e corpo com o Senhor, reinando sobre a terra. Amém, irmãos? Essa é a nossa esperança. O Senhor voltará para estabelecer um reino de justiça, paz e alegria, e nós oramos para que esse reino venha. Mas então Jesus fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz, seja feita a sua vontade. Como? Seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita aonde? Irmão, vamos pensar, beleza? Eu estou ensinando no Rema e toda vez que eu estou ensinando, eu ensino meus alunos a seguinte frase. Não é pecado pensar. Amém, irmãos? A gente pode pensar, a gente deve pensar. Aliás, o mundo está do jeito que está porque as pessoas não andam pensando. Ou não estão pensando direito. Mas, você consegue aqui imaginar o nível de obediência à vontade de Deus no céu? Você consegue imaginar no céu Deus dando algum decreto e algum anjo pensando assim, vou fazer agora não? Você consegue imaginar isso? Alguém chegando diante do trono e falar, não vou fazer, não é uma boa ideia.
Consegue imaginar isso? Não. Consegue imaginar na terra isso? Sim ou não? Dá para imaginar isso aí. Essa frase de Jesus, ela chama a minha atenção. Porque eu fico pensando, como é que aquele pessoal determinista que diz que Deus controla exaustivamente todas as coisas e determina todas as coisas que acontecem, as pessoas que dizem isso, o que a gente faz com essa frase aqui de Jesus? Jesus nos ensinando a orar, seja feita a sua vontade. Porque orar declarando seja feita a sua vontade só quer dizer que é possível que a vontade dele não seja feita. Tem neurônio fritando aqui, neurônio religioso fritando, é uma impressão minha. Você está comigo, irmãos? Jesus nos estimula a orar. Seja feita a sua vontade. Irmão, se a vontade de Deus se manifestar aqui como no céu, de forma inequívoca e inexorável, essa oração é um teatro. Você está comigo? Se for absoluto que em tudo, eu sei, irmãos, o Apocalipse já está escrito, amém? E o resumo da Bíblia é, no final a gente vence. Nós vamos ser arrebatados, a gente crendo ou não, a gente vai ser arrebatado. Se você crê em Jesus, irmão, você comprou o pacote, você está salvo, vai ser arrebatado, vai reinar com Ele no milênio, vai viver na eternidade na glória. Você querendo ou não, vai acontecer, amém, irmãos? Essas coisas estão determinadas. Mas ainda assim, Jesus nos ensinou a orar, seja feita a sua vontade. Existem coisas onde inexoravelmente a vontade de Deus vai ser feita, mas parece que na vida cotidiana tem algum espaço que Deus quis que houvesse certa flexibilidade. Está doendo aí na sua cabeça? Amém, irmãos? A ponto dele nos ensinar a orar. Irmãos, se não tivesse espaço para a vontade dele acontecer, não existiria desobediente, não existiria inferno, não existiria não salvo. Você está comigo, irmãos? Tudo isso existe por quê? Porque é possível não viver a vontade de Deus. Você está comigo? Então Jesus nos ensina a orar dizendo, seja feita a sua vontade. E aqui está a primeira questão que eu quero te mostrar sobre a oração. A vontade de Deus, ela não é automática. Amém, irmãos? Universalmente, sim. Particularmente, não. Você precisa orar por ela. Você precisa orar para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Você está comigo? Você precisa se derramar em oração, orando para que a vontade dele na sua vida seja como é a vontade dele no céu para os anjos. Oh, aleluia. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Irmãos, durante um tempo eu estava meditando na palavra de Deus e pensando sobre essas coisas, e eu comecei a pensar mesmo sobre o real efeito da oração. Qual é o real poder da oração? Bom, quando eu olho para essa frase, eu penso que ela é muito grande. Você está comigo, irmãos? Tiago diz que a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. E ele compara com Elias, dizendo, Elias era homem como nós. E orou e com efeito por 3 anos Deus fechou o céu e não choveu. Ele orou de novo e veio a chuva. Você está comigo, irmãos? Isso é algo muito poderoso, sim ou não? Mas olhando para a palavra de Deus, algumas coisas chamam a minha atenção. E eu quero fazer com você uma viagenzinha nas Escrituras. Amém, gente? Amém? Você está pronto para fazer essa viagem comigo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, amém? Glória a Deus. Eu estou animado porque eu sei onde essa pregação vai chegar, amém? Glória a Deus. Você está animado com a palavra? E com uma vida intensa de oração, você está animado?
Pouca gente, mas eu acredito que até o final você vai ficar animado. Irmãos, a profecia de Isaías, do capítulo 44 e no capítulo 45, elas falam de dois momentos para Jerusalém. Vou te dar o contexto para você não achar que eu estou forçando a barra, beleza, gente? Amém? No momento de juízo, Isaías, ele profetiza muitos anos antes de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Amém, gente? Uns 100 anos, talvez, eu não sei a data corretamente, mas por aí, uns 100 anos antes de Judá, da tribo de Judá, do reino de Judá, ser levado cativo para a Babilônia, Isaías profetiza. E ele está falando nessa única profecia que está nesses dois capítulos, sobre a ida do povo para a Babilônia e a posterior restauração de Israel. Amém, gente? Essa restauração, ela vai aparecer nos livros de Esdras e Neemias. Mas olha só, a partir do versículo 26, a profecia deixa de ser um anúncio da ida para o exílio ou para o cativeiro e passa a ser sobre o retorno do cativeiro. Amém, gente? Ok? Você está comigo? Acompanha comigo que é importante. Aí ele diz assim, 26, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições. Deus está falando que ele faz isso. Ele cumpre as predições dos seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada. Por que está dizendo que ela será habitada? Porque ela seria desabitada, porque o povo seria levado para a Babilônia. Amém, gente? Aí ele está dizendo, olha, ela vai ser desabitada, mas ele diz novamente, ela também será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Amém, gente? Então, Isaías está profetizando que a nação será destruída, mas que ela será reconstruída. Amém, gente? Agora preste atenção, que diz as profundezas aquáticas: sequem-se e eu secarei os seus regatos. Que diz acerca de quem? Ciro. Quem é esse cara? Ciro é o primeiro rei medo-persa. O Império Medo-Persa, que se tornou o Império Medo-Persa por causa de Ciro, porque o rei da Pérsia casou o seu filho com o rei da Média, e desse casamento surgiu Ciro. Amém, irmãos? A unificação do reino da Média com o reino da Pérsia, surgiu o reino Medo-Persa. Esse reino Medo-Persa vai derrubar o reino da Babilônia. Amém, irmãos? O Império da Babilônia. Você está comigo? Um pouquinho de história também aqui, dos grandes impérios. Mas é importante isso aqui. Fica comigo, tá bom? Não me abandona, presta atenção. Esse cara é um rei Medo-Persa. Ele não é judeu, ele não tem aliança com o Senhor, não tem nada disso. Mas olha o que Isaías, centenas de anos antes, está falando sobre esse cara. Que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Gente, Ciro não existia quando Isaías profetizou isso aqui. Amém, gente? Ele não existia. Ok? Você está comigo? Agora vá comigo para Jeremias. E eu vou ler um capítulo de Jeremias que você gosta muito. Jeremias 29, vá comigo lá. Olha comigo o versículo 4, Jeremias dando uma profecia. Jeremias é o grande último profeta que profetiza antes do povo ir para a Babilônia. Você está me acompanhando aqui, irmãos? O reino de Judá estava em profundo pecado, o juízo do Senhor se aproximava, eles seriam levados para a Babilônia, por causa do seu pecado e maldade. E Jeremias é a última tentativa de Deus do povo se arrepender. E ele fica 25 anos profetizando que se eles não se arrependerem, eles vão para a Babilônia. Amém? Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Na época que
o povo foi levado cativo, surgiram alguns profetas, falaram assim, não, vai ser pouco tempo, nem se preocupa, não tenham medo não, esse cativeiro vai ser pouco tempo. E Jeremias está dizendo, esse pessoal é profeta falso. Não vai ser rápido, é isso que ele está falando aqui. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem, não diminuam. Busquem a prosperidade na cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, nem deem atenção a sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem o quê? O quê? 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha palavra, a minha promessa, em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você conhece esse versículo, não conhece? Mas conhecer o contexto faz toda a diferença, né? Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Então quando? Quando vocês estiverem com 70 anos na Babilônia, você está comigo, irmãos? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, Isaías profetizou que Jerusalém seria levada cativo para a Babilônia, mas que um tal de Ciro iria trazê-los de volta. Amém, gente? E depois de Isaías, alguns anos depois, surge Jeremias. E ele está falando, olha, não acredita nesses profetas que estão falando que vai ser pouco tempo, não. Vocês vão para lá e pode contar, 70 anos vai passar. 70, vocês têm 70 anos. Não vai dar jeito, não. Beleza? Você está comigo? Agora vai comigo, por favor, para o livro de Daniel. Você ama a palavra de Deus? Eu sempre, quando vou ler muitos textos, eu faço essa pergunta para você não reclamar, que eu estou lendo muito texto. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Oh, aleluia. Você está animado, irmão? Talvez o início da pregação esteja deixando você desanimado, mas você vai se animar. Você achou? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Amém, gente? Então, isso aqui é o final dos 25 anos de ministério de Jeremias. Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios do templo do seu Deus para a terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes a porção diária de comida e de vinho e da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Você conhece eles também: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez você conheça os nomes, especialmente dos últimos 3, os nomes aramaicos deles, que eles se tornaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém, gente? Bom, esses homens eram judeus inteligentes, sábios, mas eles eram também fiéis ao Senhor. Apesar de toda a apostasia do reino de Judá, eles eram tementes ao Senhor. Amém, gente? E agora eles foram levados para a Babilônia, eles estão fora do seu país, aprendendo a cultura babilônia, mas eles mantêm vivas a chama de amor ao Senhor. Agora, preste atenção no versículo 21 do capítulo 1. Daniel
permaneceu ali até o primeiro ano do rei, o quê? Opa! Quem é Ciro? Quem é Ciro, gente? Ciro é o rei que Isaías falou lá. Então, Isaías profetizou sobre Ciro, Jeremias profetizou que seriam 70 anos. Amém, irmãos? Daniel foi no primeiro ano de Nabucodonosor e ele ficou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém, gente? Vá comigo para Daniel capítulo 9. Aleluia. Você está animado, irmão? Versículo 1 de Daniel. Oh, aleluia. Deus é bom. Quantos gostam de orar aqui? Pode mentir não, irmão. Daniel capítulo 9, versículo 1 diz assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda. Xerxes é aquele que vai ser o marido de Esther. Xerxes vai substituir daqui a um tempo Ciro. Beleza, gente? Se você quer ter mais ideia de quem é Xerxes, assistir aquele filme 300 com Rodrigo Santoro. Aquele Xerxes lá, daquele filme, é o marido de Esther. Quem já assistiu esse filme aqui, 300? Agora você entendeu porque que Esther tinha medo de entrar na presença dele. Beleza? Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. Então presta atenção, esse cara aqui, esse Dario, ele é parente do rei. Beleza, gente? E ele foi colocado sob a província. O Império Medo-Persa conquistou a Babilônia e Dario foi colocado para governar aquela região, ok? Dario vai ser imperador do Medo-Persa também. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado em Babilônia, eu, Daniel, compreendi como? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante, irmão, se você quer ter uma vida de oração vigorosa. Porque Daniel vai orar com a Bíblia na mão. Eu vou dizer de novo. Ele vai orar de acordo com as Escrituras. Conhecendo as Escrituras. Você está comigo? Agora preste atenção nisso aqui, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta, quem? Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar. Daniel está lendo Jeremias 29. Você está vendo isso aqui? Amém, irmãos? E ele está lendo Jeremias 29. Agora, o que Deus disse para Jeremias, e Jeremias disse para o povo? São 70 anos. Mas ele também disse, quando chegar aos 70 anos, vocês, oh aleluia, vão se humilhar, vão orar, vão buscar a minha face. Amém, irmãos? Aí Daniel está lendo. Vamos lá, versículo 2. No primeiro ano do reinado do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel chegou na Babilônia no primeiro ano. E agora Ciro se levantou. Quantos anos passaram? Daniel passou os 70 anos lá, irmãos. Ele sabe que passou, ele é inteligente, ele entende dos tempos e das estações. Ele contou, ele leu, Jeremias disse 70 anos, peraí, eu estou aqui há 70 anos. Aleluia. Versículo 3, por isso eu me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Alô? Daniel pegou a Bíblia, viu a profecia, 70 anos. Sabe o que ele fez? Vou dizer o que ele não fez. Se Deus falou, já era. Ele não fez isso. Daniel pegou a Bíblia e disse, Senhor, está escrito aqui, ó. O Senhor disse 70 anos. E o Senhor disse que quando 70 anos se cumprisse,
nós iríamos orar e buscar a tua face, e o Senhor ia ouvir. Daniel 9 é o cumprimento de Jeremias 29. Ele se ajoelha, ele ora à vontade do Senhor. Aleluia. Irmão, Jesus disse: faça-se a sua vontade. Por que ele mandou a gente orar isso? Porque é possível que mesmo ele querendo, não aconteça. A não ser que um justo se levante em oração. Ah, meu Deus. Com a palavra diga: está escrito. O Senhor disse em sua palavra. São 70 anos. Vá comigo agora, por favor, para Esdras, capítulo 1. Então, presta atenção. Isaías disse que Ciro ia restaurar. Amém, gente? Jeremias disse que ia durar 70 anos. Daniel chegou no primeiro ano de Nabucodonosor, passou 70 anos, Ciro subiu. Daniel pega a Bíblia e ora. E aí é o que vai acontecer no mesmo ano. Versículo 1 de Esdras, capítulo 1. Qual é a primeira frase aí? Como é que começa Daniel? Daniel ficou lá até o primeiro ano de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Sabe por que isso aconteceu? Porque Daniel orou. Alô? Sua oração vai fazer se cumprir a vontade de Deus na sua vida. A oração confirma o plano de Deus na sua vida. Você está comigo? Deus falou, nem precisa se preocupar não, Deus falou. É por isso que a gente vê as pessoas: ué, mas Deus não falou e agora não aconteceu. Às vezes pode ter sido um profeta falso. Mas às vezes pode ter sido a nossa negligência em pegar a palavra e dizer: Senhor, está escrito. 70 anos. 70 anos. Daniel está na Babilônia. Ele não tem contato com a Medo-Pérsia. Ele é importante na Babilônia, mas ele não é ninguém na Medo-Pérsia. Não importa. O Deus que estabelece e derruba reis está ouvindo a oração do justo Daniel. E ele move o coração do rei. Oh, aleluia. Ele move o coração, ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Oh, aleluia. Porque o justo Daniel se levantou em oração. Você está comigo, irmãos? Agora vá comigo, por favor, para Mateus 24. Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. E a maior parte desse texto aqui é falando sobre a tribulação, irmãos. Período que vai acontecer ainda sobre a terra. Amém, gente? Não, nós não estamos na tribulação. Para de ver esses CDs, esses vídeos que tem no YouTube, que isso é teoria da conspiração, não tem nada a ver com a Bíblia. Amém, irmãos? Aproveita e joga fora o DVD dos Illuminati, aquilo é lixo. Se você não jogou ainda, joga fora aquilo. É uma porcaria, serve para nada. Irmão, qualquer vídeo de pregador de escatologia que você pegar, começa a falar assim, 6 famílias que governam a terra, os Illuminati, pula para a próxima, irmão. Isso é uma porcaria, serve para nada. Amém? Está me amando ainda? Glória a Deus. Mateus 24 está narrando a tribulação. E a partir do versículo
do versículo 17, aliás, do versículo 16, vai começar o segundo período da tribulação. A tribulação é profetizada por Daniel, lá no capítulo 9, é um período de 7 anos, amém, irmãos? E esse período de 7 anos, ele é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, chamados por princípio das dores e grande tribulação, amém, irmãos? E essa mudança de princípio das dores para a grande tribulação se dá quando o anticristo vai invadir a cidade de Jerusalém e o templo reconstruído de Jerusalém e vai fazer uma terrível profanação lá. Amém, gente? Isso marca a mudança da tribulação. Tudo isso está profetizado, irmãos, com data, com hora marcada. Você está comigo? Amém, gente? Jesus disse que tem dia e tem hora para isso acontecer. Agora, pensa comigo aqui, pensa comigo. A tribulação, 7 anos. Profetizado, 70 semanas de Daniel, vai acontecer. Amém, irmãos? As divisões da tribulação, 7 anos, 3 anos e meio, princípio das dores, 3 anos e meio, grande tribulação. Aí, olha aqui que Jesus diz aqui, ó. Jesus que está falando, amém? Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, então Jesus está citando aqui a profecia das 70 semanas de Daniel. Amém, gente? Para mais informações, faça o rema que tem a matéria escatologia. Tem uma aula inteira sobre as 70 semanas de Daniel lá. Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Se você não está entendendo, provavelmente é porque você não leu. Está me amando ainda. Então, os que estiverem na Judéia, vão fazer o quê? Fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Preste atenção, não olhe para o versículo 20 agora. Isso aqui é a grande tribulação. Amém, irmãos? O anticristo vai invadir Jerusalém e vai se levantar a maior perseguição de todos os tempos contra o povo judeu. Você está comigo? O que Hitler fez não se compara com o que o anticristo vai fazer com os judeus. Amém, irmãos? Isso tem data e hora marcada para começar e para acabar. E vai durar 3 anos e meio de forma mundial e 3 anos e meio especificamente em Jerusalém. Você está comigo? Tudo marcado, determinado, está feito. Mas olha o que Jesus fala aqui, ó. Versículo 20. Olha que versículo doido, gente. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Temos um problema aqui, irmãos. Se está determinado o dia que vai começar, e está determinado o dia que vai acabar, e está determinado 3 anos e meio para cada lado, como assim ora para que o dia da fuga mude? Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Porque a gente acabou de ver Daniel pegando a palavra e orando para ela acontecer. Mas a gente está vendo Jesus nos ensinar a orar para, mesmo que esteja dito, por causa da sua oração, Ele vai adaptar. Está determinado quando vai acontecer. Mas o Senhor vai ajustar o plano dele por causa da oração deles. O plano dele não vai mudar, não vai ser abençoado, mas vai ser adaptado por causa da oração, irmão. Então a oração confirma o que Deus disse, mas a oração também vai adaptar o plano de Deus a nosso favor, irmão. Oh, aleluia! Ore para que a fuga não aconteça no inverno. Ore para que não aconteça no sábado. Mas se eu contar os dias... Eita, está dando no sábado. Peraí, eu vou orar. Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele muda os tempos e as estações. Ele é o dono do relógio. Oh, aleluia. Ele vai mudar alguma coisa. Alguma coisa vai ser diferente. Mas o plano dele não vai nos pegar desprevenidos. Oh, aleluia. E Ele vai adaptar o plano. Por causa da nossa oração, irmão. Oh, aleluia! A oração confirma, a oração adapta as coisas. Você está comigo?
Quem aqui já ouviu falar de Jonas? E o que vem na sua cabeça quando você pensa em Jonas? Baleia. Mas você se lembra por quê da baleia? Se lembra por quê da baleia? Porque ele desobedeceu. Mas ele desobedeceu o quê? Qual ordem? Qual era a ordem? Vá para Nínive e anuncie o meu juízo sobre ela. Você está comigo, irmãos? Deus estava anunciando para Nínive que ia acontecer em Nínive a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Você está comigo? Amém? Você sabe o que aconteceu? Jonas pegou o mapa, viu aquela setinha Nínive, ele disse, ok, Nínive para lá? Beleza, vou para cá. E ele pega o barco e vai para outra direção. O que talvez você não saiba é que o peixe não vomitou Jonas em Nínive. O peixe vomitou Jonas em Israel, onde ele estava no início. E olha o que Deus vai falar com ele. Vamos lá, Jonas. Capítulo 3. Amém? Você achou? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Você está vendo que o Senhor está dando outra chance para Jonas? Amém, irmãos? Ele foi inteligente o suficiente de não desobedecer dessa vez. Mas você repara pelo esse texto que o Senhor não dominou ou manipulou ou controlou Jonas. Amém, irmãos? Ele escolheu fugir da vontade de Deus, lidou com a consequência do ventre do peixe, ele orou, o Senhor trouxe ele de volta. E aí o Senhor aparece para ele de novo e diz: vai lá em Nínive. Você entendeu que Jonas não obedeceu de imediato? Irmão, se o Senhor fala para eu ir para o lugar, eu não vou, porque escolhi errado, eu morro e ele me ressuscita, a próxima coisa que eu vou fazer é fazer o que ele mandou, né? Jonas não. Jonas ficou de boa lá. Aí o Senhor veio e chamou ele de novo. Amém, irmãos? Maravilhoso saber isso, né? Saber que ele vai te dar novas chances. Amém? Mas o que eu quero que você repare, na verdade, é o que vem a seguir aqui. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, versículo 3. Era uma cidade muito grande e demorava-se 3 dias para percorrê-la. Irmão, você consegue imaginar o tamanho dessa cidade aqui? Goiânia é uma cidade grande, sim ou não? Mas será que se eu for a pé de um ponto ou outro de Goiânia, eu levo 3 dias? Eu acho que não. Posso levar um dia inteiro, dependendo de qual saída eu pegar. Amém, irmãos? Para qual outra saída eu pegar. Mas é uma cidade muito grande. E estou falando de Goiânia, tem 1,5 milhão de pessoas, é uma cidade imensa. E é a cidade mais espalhada do Brasil, uma coisa fantástica aqui. Goiânia, você está andando, cidade, daqui a pouco vem mato. Aí daqui a pouco começa a cidade de novo, você pergunta, que cidade é essa aqui? Não, é Goiânia ainda. É fantástico isso aqui. Eu estou elogiando, tá, gente? Não é uma crítica, não. Eu acho maravilhoso esse Goiânia, como ela ainda tem espaço para crescer. Né? Fantástico. Mas o que eu quero é que você imagine Nínive aqui, ok? Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante o quê? O que isso quer dizer? Se leva 3 dias para percorrer a cidade e ele andou 1 dia, o que isso quer dizer? Ele percorreu 1/3 da cidade. Ok?
Qual é a pregação de Jonas? Gente, você está entendendo que Deus deu uma palavra para Jonas. Qual é a palavra que Deus deu para Deus do céu, mandou Jonas dizer o seguinte: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Quem está dizendo isso aqui? É Jonas? Não. Essa é a palavra que Deus disse para Jonas. Amém, irmãos? Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Então presta atenção nisso aqui. Deus, não fui eu, não foi Jonas. Deus disse: em 40 dias eu acabo com essa cidade. Você está comigo? Vai ficar escombro aqui, como Sodoma e Gomorra. Amém? Está comigo? Os ninivitas creram em Deus. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, os ninivitas não tinham aliança com o Senhor, eles não conheciam as escrituras de Moisés, eles não conheciam as histórias de Davi, amém, irmãos? Eles eram maus, eles eram profanos, eles atraíram a ira do Senhor e Deus estava disposto a destruir aquela cidade. Você está comigo, irmãos? Mas os ninivitas creram em Deus e fizeram, sabe o quê? Proclamaram um jejum. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e saco. Pano de saco é como o mundo antigo expressava o seu arrependimento e vergonha de si. Você está comigo, irmãos? Era a forma de se humilhar, porque a roupa de pano de saco, ela ficava arranhando a pele. Amém, irmãos? E ela trazia dor e vergonha. Era uma roupa de miserável. Todos, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, o pior de todos, com certeza, esse cara se achava um Deus. Esse cara deve ter feito cultos terríveis, profanações terríveis. Mas a notícia chegou até ele e ele se levantou do seu trono, tirou o seu manto real, ele se vestiu de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E então ele fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei aos seus nobres: não é permitido que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem. Clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, ele não conhecia Deus. Ei, ele não tem o rema. Amém, irmãos? Talvez, esse Deus que está anunciando nos destruir, talvez ele se arrependa. Ué, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. Amém, irmãos? Mas talvez ele se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Versículo 10, pelo amor de Deus. Deus o quê? Deus ouviu o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos. Então se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Ai, irmão. Ai, irmão, Deus disse que ia destruir a cidade, irmão. Deus disse: vou destruir. Mas o povo orou. E Deus disse: não vou mais. Irmão, na minha cabeça isso dá um nó, porque Deus é onisciente. Eu não sei, eu não entendo como isso funciona. O que eu sei é o que Deus disse mudou, porque o povo pecador orou, irmão. Deus disse: vou destruir. O povo orou, disse: não vou mais. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela no céu. A única coisa que eu consigo explicar isso aqui, irmãos, é o seguinte. O profeta Samuel diz: a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo.
O juízo estava vindo. Mas então eles clamaram ao Senhor. A misericórdia estancou o juízo de Deus. E a mão da misericórdia se estendeu para aquele povo mau e pecador dos ninivitas, profanos, imorais. Eles clamaram a Deus e Deus estancou o juízo. Aleluia. E eles tiveram mais uma chance, irmão. Sua oração confirma, adapta e até muda o plano de Deus. Aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor está levantando e promovendo generais de oração nessa igreja. Pessoas que vão se levantar. Senhor, tua palavra diz. Você está comigo? Tua palavra diz. Faça-se a sua vontade. Mas também vão se levantar e dizer, Senhor, eu sei que foi isso que o Senhor disse. Mas como justo eu estou aqui dizendo. Para isso agora, Senhor. Eu me lembro de Moisés, irmão. O Senhor falou, Moisés, sai da frente que eu vou acabar com tudo. E Moisés se levantou e disse, não! Você não vai fazer isso! E Deus não fez. Porque o justo Moisés levantou a sua voz. Oh, aleluia, irmão. Aleluia. O anjo do Senhor passou pelo caminho de Daniel. Deu uma palavra para Daniel e depois disse, agora eu vou ali em Sodoma e Gomorra e eu vou fazer o juízo. E Daniel ouviu, Sodoma e Gomorra, meu sobrinho está lá. Senhor! Hã? Eu falei o quê? É Abraão, gente. Daniel. Daniel foi aquela outra parte. Agora é Abraão que eu estou falando. Abraão disse, Senhor, desculpa a minha ousadia. Mas se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor não vai condenar o justo com o ímpio. E o Senhor se compromete com Abraão. Olha, se tiver 50 justos, eu não vou derramar o meu juízo lá. É porque não tinha 50 justos lá. Só tinha Ló. Mas sabe de uma coisa? O juízo não caiu até que o justo Ló saiu de Sodoma. Oh, é por isso que eu não acredito que a igreja passe pela tribulação, irmão. Porque a ira de Deus não vai cair enquanto os justos estiverem aqui. O mundo está ruim? Tá, vai ficar pior. Sabe quando vai piorar? Quando nós saímos daqui. Porque enquanto estivermos aqui, nós somos como Moisés dizendo, ainda não, Senhor! Ainda não, estamos aqui ainda. Nós estamos pregando, estamos anunciando e somos somos sal da terra, somos a luz desse mundo. Ainda não, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia. Quem vai se levantar como um guerreiro de oração aqui, irmão? Então fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos e comece a orar, irmão. Comece a orar como a igreja de Atos se levantou e orou. Senhor, olha as ameaças e concede ousadia ao teu povo. E enquanto eles oravam, irmão, tremeu o lugar e eles ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O salmista diz no Salmo 2, porque as nações imaginam coisas vãs, porque eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas a Bíblia diz que o Senhor no templo, Ele ri deles, Ele caçoa deles, e o Senhor diz para o seu ungido, pede-me e eu te darei as nações por tua herança e os confins da terra por sua possessão. Levanta a sua voz hoje, irmão.
como o corpo do ungido, como aquele que está em Cristo, conectado com o ungido, e diga: me dá, Senhor, me dá as nações, me dá a Goiânia, me dá o Goiás, oh, aleluia! Ore pelo seu bairro agora, irmão. Ore pela sua rua. Ore pelo seu prédio agora. Se levanta ousadamente e começa a falar, irmão. Fale ousadamente. Aleluia. Aleluia. Eu estou vendo como você é ousado em oração, irmão. Estou vendo. Oh, aleluia. Generais de Deus desse lugar. Generais de Deus nesse lugar, generais de oração, que vão confirmar, adaptar ou até mudar o plano de Deus para essa geração. Oh, aleluia! 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 Oh, ergue sua voz, irmão, ergue sua voz, ergue sua voz. Seja fervoroso de espírito, fervoroso agora, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, 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 oh, ramando, oh, sabe de uma coisa, irmão? Talvez passe pela sua cabeça: pastor, já tem 4 anos. Essa igreja não aconteceu ainda, não tem 1% de Goiânia ainda. Lembra que ele é aquele que muda os tempos das estações. Mas lembra que eu falei no início? Tiago comparou a oração da igreja com a oração de Elias. No dia que Elias orou, irmão, para a chuva vir, o rei mandou perguntar: vai ter chuva ou não? E Elias falou com o moço dele: vai lá fora e olha se tem alguma nuvem. O homem: alô? Tem nuvem nenhuma não. Vai de novo. Foi, voltou, nuvem nenhuma. Elias disse: vai a 3ª vez. Aí o homem voltou e falou assim: rapaz, tem uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão do homem. Elias disse: pois vai falar para o rei que tem chuva grande chegando. Eu estou falando profeticamente. Eu estou olhando, irmão, para uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Eu estou vendo você. Você é a pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Mas tem uma chuva para chegar aqui, irmão. Tem uma chuva para chegar aqui. De generais de oração, que não buscam seus próprios interesses, mas entenderam a sua posição de intercessores e de transformadores do tempo. O Senhor está chamando você, irmão, para um local mais alto de responsabilidade e maturidade. Oh, aleluia! Onde você vai abandonar aquelas orações egoístas de 5 minutos e vai perseverar em oração por Goiânia, pela sua igreja, pelo Goiás, pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, por Israel, pela Ucrânia, por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de salvação. O Senhor está chamando você, irmão. O Senhor está chamando você. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei a sua voz. Eu ouvirei a sua voz. E eu virei para eles
eu vou tocar a sua nação. Hoje, irmão, levanta a sua voz. Levanta a sua voz ousadamente, firmemente. Oh, Ramandorolovrosora Rarabrasi. Oh, Rabrabababaceira Rarabraceira. Oh, aleluia. Aleluia. O som de uma grande chuva. O som de uma grande chuva se levantando nesse lugar. Yeah! Deus está chamando você, irmão. Não, isso não é para os pastores, não. Isso não é para os líderes. Isso é para a igreja de Cristo. Sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. O Senhor vai começar a chamar você de madrugada. De madrugada. Escuta isso. Algumas pessoas essa noite vão se acordar às 3 da manhã, do nada. Faça como Samuel. Diga: eis-me aqui, Senhor, teu servo ouve. Se levanta de madrugada, irmão. Ele vai fortalecer de forma sobrenatural. Essa falta de sono não vai atrapalhar o seu dia, mas a sua oração, quando ninguém está vendo, vai transformar o dia de alguém. Vai transformar um governo, vai transformar uma cidade. Ergue sua voz, ergue sua voz, ergue sua voz, como um general, ousadamente, ousadamente. Ousadamente, irmão. Ergue sua voz. Ergue sua voz. Oh, aleluia. Aleluia. Como atalaias na torre de vigia, vigiando diante do Senhor, dia e noite, vigiando diante do Senhor de dia e de noite, mantendo acesa a chama, mantendo acesa a chama. Oh, aleluia! Avivados, fervorosos em oração. Oh, Pai Santo, eu te louvo nessa noite por essa palavra no coração dos meus irmãos. Eu te louvo por eles se levantando ousadamente, como luzeiros, como atalaias da torre de vigia, como Abacuque na torre de vigia, firmes na oração. E obrigado pelos teus anjos, o teu Espírito, trazendo resposta. Porque o Senhor não está com a mão mirrada, a sua mão não está encolhida, seus ouvidos não estão tapados, seus olhos não estão fechados. O Senhor responde ao justo. A um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Aleluia! Aleluia! Se levanta, irmão. Se levanta ousadamente. Decida hoje. Decida hoje. Assuma um compromisso hoje. Senhor, eu serei um general de oração. Eu vou orar. Eu vou orar. Que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Eu vou orar de posse da tua palavra, e as tuas promessas vão se cumprir. Eu vou orar, e o juízo profetizado vai ser estancado. Eu vou orar,
E a fuga vai ser adaptada. O livramento vai chegar. Porque um justo se levantou para orar. Oh, aleluia. Chega para cá.